Olá, como estão? Espero que bem. Pois então, e os fatos em filosofia clínica? Qual é a validade? Onde estão os fatos em filosofia clínica? O que a gente quer dizer com fatos? Qual a validade disso na terapêutica? Bem, no livro Propedêutica, Filosofia Clínica de Lúcio Pachter, acho que de 97, né, Lúcio Pachter, o sistematizador da metodologia brasileiro, gaúcho, de Porto Alegre, escreveu em 97 o primeiro livro de filosofia clínica, tentando explicar um pouco o que era a filosofia clínica. E para compreender o princípio fundamental do que é uma terapia da filosofia clínica, ele inicia o livro com os ditos, com as frases, tanto de Protágoras, o sofista grego, quanto do Schopenhauer, filósofo alemão. O que Protágoras disse? O homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. O que Schopenhauer disse muito tempo depois? De que o mundo é uma representação nossa, de que não conhecemos o mundo como ele é, real, de fato, mas apenas a representação que temos das coisas. Mas então, como ficam os fatos? Bom, primeiro temos que fazer uma separação. Filosofia clínica não é filosofia, embora tenha no nome filosofia. Não é filosofia enquanto uma maneira, quanto os parâmetros de investigação do real. A filosofia tem suas categorias filosóficas para dar conta do real, para conhecer o que é o real, a busca do conhecimento, da episteme, e não da doxa, não de uma opinião, a busca da verdade, não da falsidade. Então, tem categorias filosóficas que querem dar conta do real. Nesse sentido, a fenomenologia, de Edmundo Husserl, é uma investigação, uma teoria do conhecimento para a investigação das coisas em si. Isso é filosofia. A filosofia clínica não trabalha com esse tipo de categorias. A filosofia clínica, o que interessa terapeuticamente, é a representação que as pessoas trazem de si, do seu mundo, da sua existência e dos outros. Isso é tudo o necessário e suficiente para que a terapêutica da filosofia clínica se dê. A filosofia, quando procura a verdade, o conhecimento, o fato e o real, ela procura uma categoria de adequação, de correção do conhecimento frente ao real. Então, os filósofos vão ter várias teorias sobre o que é o real, né? Como sobre o que são os fatos. Por aí tem o empirismo, o realismo, o idealismo, a fenomenologia, né? E outras correntes e teorias filosóficas de adequação, de correção entre a nossa percepção e o real. Muito interessante essa pesquisa. Eu, como filósofo, me interesso bastante dentro do campo da filosofia. Mas na terapêutica da filosofia clínica, porque filosofia clínica é uma terapia e não uma investigação filosófica do real do ser humano. Ela é uma terapia. Para isso, na terapia da filosofia clínica não tem a mínima validade. A gente sabe que irmãos gêmeos, univitelinos, podem experienciar a mesma realidade, os mesmos fatos, as mesmas interações com pessoas de formas muito diferentes. Então, pessoas diferentes podem representações diferentes sobre as coisas. Eu sou aqui o quinto filho e último, e tenho 4 irmãos, né, irmãos acima de mim, e eu posso garantir para vocês que nós temos 5 mães e 5 pais diferentes. Porque nós representamos a figura, a interseção, a relação com nossos pais.
de perspectivas subjetivas, históricas, momentos diferentes cada um. Mesmo que minhas irmãs mais velhas tenham apenas 2 anos de diferença, eu posso garantir para vocês que mãe e pai, para elas, são coisas diferentes. Representações de mãe e pais para elas, os mesmos pais, e foram sempre os mesmos para nós 5, são diferentes. Então, o que nos interessa na filosofia clínica é que aquilo que a pessoa representa para si como um fato é o que nos interessa, o que está no mundo mental dessa pessoa, o que afeta a pessoa a partir da sua estrutura interna é real para ela. Não temos que fazer nenhuma adequação, readequação, correção, correspondência com alguma outra realidade, fato, além dessa que a pessoa nos traz. Não, veja bem, você está fora dos padrões da realidade. Não, isso quem faz é a psiquiatria, né? Que tem uma ontologia do ser humano. Até falar nisso é bom lembrar, né, que Fernando, mas então quer dizer que a filosofia clínica trabalha com os pensamentos, com as viagens mentais das pessoas, né? A construção do mundo da pessoa, a construção mental é o que vale, quer dizer então que a filosofia clínica trabalha meio assim no aéreo, né? Então vale lembrar, né, que não só nós pessoas aqui, né, cada um mortal aqui, individual, construímos e moldamos a nossa realidade, como as instituições também fazem isso. Foucault já mostrou isso, né? Então, já descreveu a sociedade que justifica a verdade através de uma linguagem, molda a realidade através de uma linguagem. Zbigniew Kotovics, devo estar lendo errado o nome dele, que escreveu sobre o Lang, o primeiro antipsiquiatra, né, que começou esse movimento lá em 1960. Ele escreve assim: a psiquiatria é mais do que apenas um ramo da medicina. É um vasto edifício com uma ideologia, uma atitude e, acima de tudo, é uma linguagem que molda a realidade que pretende descrever. Então, não são só as pessoas que são subjetivas e que moldam, representam, fazem uma representação do seu mundo a partir da sua perspectiva. A sociedade e as instituições também fazem isso. Só que a filosofia acadêmica quer fazer uma correção dessas. Foucault quer nos mostrar, nos descreve, quer nos advertir que aquilo que se apresenta não é bem aquilo que é, que tem toda um jogo de poder, de biopoder e biopolítica por trás. Então, por isso, temos que olhar a realidade através de estruturas filosóficas e reinterpretar e readequar aquilo que nos aparece para podermos saber exatamente a quais objetivos e intenções esses aparatos sociais, políticos e de poder têm sobre nós. Mas isso é uma investigação filosófica. A investigação, entre aspas, terapêutica, aceita exatamente a representação de mundo que a pessoa traz, porque é isso que afeta ela diretamente. A adequação, readequação, reestruturação, reorganização mental que ela vai fazer está dentro da sua própria representação. Ela não tem que se adequar a uma representação mais real nesse sentido. Mas a própria adequação terapêutica, o próprio trabalho terapêutico está dentro dessa sua própria representação. Não temos que sair dali para adequar-se a nenhum campo objetivo, real, factual, já estabelecido por alguma teoria da realidade. Isso não, a filosofia clínica não faz. Isso é uma outra investigação fora da filosofia clínica. Né? Seria uma investigação filosófica, digamos assim. Então, como a filosofia clínica não é filosofia e não traz teorias sobre o ser humano, sobre o real, sobre a história, nós não precisamos fazer readequações. Temos que compreender a representação de mundo interno de cada um, para dentro dessa representação fazermos nosso trabalho
terapêutico, sem julgamento de valor, de certo e errado, a partir da filosofia clínica. A pessoa em si pode dizer, estou errada, estou mal, estou bem, né? Mas nós não fazemos uma correção de julgamento a respeito do que essa pessoa nos traz, porque essa é a representação de mundo dela. E é em cima dela, é dentro dela, é com ela que devemos trabalhar terapeuticamente, né? Aliás, né, às vezes é isso, as questões terapêuticas estão em conflito na própria representação da pessoa. É que nós, muitas vezes, temos a tendência, digamos assim, de olhar o mundo de uma certa forma e achar que o mundo e as pessoas devam se comportar da maneira que nós estamos olhando o mundo. Então a gente chega para um amigo, uma amiga, vi um filme no cinema maravilhoso, vai ver que é ótimo. E a pessoa vai ver o filme, nosso amigo, nossa amiga, e diz assim, poxa, mas que filme horroroso que você me indicou. Nunca mais é um filme que você indica. Onde é que está o fato aí? O filme, tá, mas onde é que está o fato? Onde é que está a verdade do fato? É que, na verdade, eu deveria ter dito assim, fulano, fulana, eu vi um filme no cinema que eu achei muito bom. Mas é que a gente já tem a mania de colocar no real, nas coisas, nos fatos, os valores, as graduações, os adjetivos, os juízos de valor daquilo que nós achamos. Então pensamos que, porque achamos que aquilo é bom, aquilo realmente é bom e todos que vão ver vão achar bom e quem não acha bom a gente acha estranho. Como assim? Então a filosofia clínica aceita essas suas representações como reais, como fatos. E é dentro delas que nós vamos trabalhar. Né? Então, para a filosofia clínica, nesse sentido, se o que nos interessa são as representações mentais que a pessoa tem, né, no seu pensamento sobre si, sobre o real, sobre suas práticas, a estrutura de pensamento, que é o eixo fundamental em filosofia clínica. Um bom terapeuta tem que ter muita intimidade, muita percepção com a estrutura interna, que a gente chama de estrutura de pensamento de cada pessoa. Para a filosofia clínica, um outro pressuposto fundamental, além de aceitar a representação de cada pessoa, é de que tudo passa pelo pensamento. Tudo. Pressuposto fundamental em filosofia clínica. Ou as coisas iniciam no pensamento, ou finalizam no pensamento, ou passam pelo pensamento de algum momento, de alguma forma. Bom, aí esse é um outro assunto que eu não vou abordar aqui agora, mas vale a pena um outro vídeo sobre esse pressuposto fundamental. Por isso que a estrutura de pensamento em filosofia clínica é um eixo fundamental e a compreensão não só dos pensamentos, mas como esses pensamentos que as pessoas trazem se estruturam dentro dela, formando uma noção de conjunto que faz com que ela represente e se exerça no mundo através dos pensamentos, é fundamental em filosofia. A nossa terapêutica está ali, nessa compreensão. Para, a partir dessa compreensão, compreendermos o quê? O singular, a maneira singular que cada um estrutura, nutre e tenta efetivar seus pensamentos em práticas no mundo. Então, para a filosofia clínica, os fatos são tão importantes quanto a representação daquilo que as pessoas dizem que são fatos para elas. Então não há fatos, não há uma adequação, uma realidade exterior à representação dessa pessoa. Não há uma acomodação do pensamento, das ideias, das representações que as pessoas têm do mundo de si e dos outros, com algum modelo exterior que possa ser a base de adequação, readequação, redirecionamento do pensamento das pessoas. Quem faz é a filosofia, ela tem outros parâmetros e outro objetivo. Os fins da filosofia não são os fins da filosofia clínica, porque a filosofia clínica não está no âmbito das filosofias, investigações filosóficas propriamente ditas. A filosofia clínica é uma terapia, está no mundo das
terapias. O que interessa é o bem-estar subjetivo de cada um que aparece lá. Sendo bem-estar subjetivo aquilo que a pessoa mesmo quer buscar, procurar, retransformar em si. Por isso que não podemos ter nenhum julgamento de valor, de adequação, de normalidade, de certo e de errado, anterior à pessoa própria nos dizer quais são essas categorias que ela traz na sua própria representação de mundo, de si e dos outros. Muito bem, esse é o recado sobre filosofia clínica hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, deem um like, compartilhem, ajuda o YouTube a divulgar mais a filosofia clínica para outras pessoas. Se quiserem sugestão de temas, comentários, coloquem ali que eu vou respondendo com outros vídeos à medida do possível. Tá bem? Também tem o site da Epoqué Filosofia Clínica, onde eu atualizo toda semana o blog com textos curtos e também outras informações de formação. Tem os podcasts, né, que saem aqui pela Epoqué também, tanto no Spotify quanto no Amazon Music. Só procurar lá Epoqué Filosofia Clínica também. Toda semana está atualizado com os áudios aqui do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.